Gente, nós estamos na série Aprendendo com a História da Igreja. No domingo passado, o pastor Márcio iniciou o capítulo 6 de Atos. E ele trouxe para nós aquele dilema que a igreja começa a viver. Porque se você não lembra, no capítulo 1, existe uma ordem para os discípulos para que eles fiquem em Jerusalém até que do céu eles recebam o Espírito Santo. A gente esteve ministrando aqui, eu estive ministrando no capítulo 2, onde a gente falou sobre o cumprimento da promessa e a descida do Espírito Santo. Vocês não lembram, depois Pedro prega e cerca de 3.000 pessoas convertem. Então 120 eram os que estavam em Pentecoste, 3.000 são os que se convertem quando Pedro prega a primeira vez. Em outra situação, os primeiros capítulos de Atos já dizem que eram cerca de 5.000 pessoas que faziam parte do grupo de discípulos. Você não lembra? Eu lembro você que era a festa de Pentecoste, e com isso judeus de diversas partes do mundo vieram para a festa. E com isso, com aquele acontecimento totalmente fora do normal, eles largaram as suas vidas e permaneceram em Jerusalém para ver o que ia acontecer. Eu acho que eu também teria ficado lá. Você veio para uma festa, de repente você vê pessoas falando em outro idioma, você vê um mover do Espírito Santo e uma capacitação e um poder diferente. Isso fez com que o número da igreja crescesse. Tanto que o capítulo 6, você pode abrir já no capítulo 6 de Atos. O capítulo 6 que o Márcio leu, o capítulo 6, nos primeiros versos, o Márcio falou sobre 1 a 7. Então você vê que ele começa dizendo assim no verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição da cesta básica. Essa é na linguagem do Juarez. Mas foi por conta dos mantimentos que não estava chegando à mesa das viúvas helenistas. Então, os discípulos, os apóstolos, rapidamente pensam em uma estratégia, não querem largar o ministério da oração e da palavra, entretanto, entendem a necessidade do serviço social, entendem a necessidade do cuidado das viúvas, então eles jogam uma missão para os discípulos e falam, pessoal, a gente precisa que vocês tragam 7 nomes para a gente aí, de homens de conduta ilibada, homens realmente cheios de fé, para que a gente possa abençoá-los e eles então ficarão a cargo dessa promessa, dessa função, enquanto nós continuamos na pregação do Evangelho e na oração. Essa era a principal função dos apóstolos. Muitos comentaristas deixam bem claro que o serviço às mesas, o serviço social, não era um serviço que estava abaixo. Não existe uma hierarquia nesse sentido, existem apenas chamados diferentes. E o chamado específico para os apóstolos era a respeito do ensino, da palavra e da oração, ou seja, o ministério pastoral de cuidado e de zelo da igreja. Então o pastor Márcio trouxe a ideia para nós de que essa hora é aberto então o serviço a todos da igreja. Todos da igreja têm a oportunidade de servir. A gente sabe que nem todos terão a possibilidade de servir em alguns ministérios, mas a gente sabe que, oramos a respeito disso no final, que Deus tem um dom, um talento e um chamado para cada um de nós. Sendo assim, está aberta a oportunidade de que você sirva no reino de Deus. Você pode dizer um amém? Você está disposto a servir? 3 améns, né? 90% concordou, 3 falaram que vão servir. Você está disposto a servir? Amém. Muito bom. Gente, entenda que fazer parte da igreja de Cristo significa querer parecer com Jesus. Jesus, ele se divide, ele se reparte. Gosto muito de Filipenses, onde a gente encontra ali o kenosis, né, Rafa? Cadê o Rafa? Eu vi o Rafa aí. A kenosis, nosso especialista em grego, significa que Jesus vem, deixa a sua glória e vive uma vida como nós, a fim de se repartir e de mostrar o que é a vida cristã. Sendo assim, eu e você, querendo parecer com Jesus, precisamos entender que nos repartir é essencial. Precisamos entender que servir faz parte do nosso chamado. Seja com o dom, seja com o talento que você tiver. O que não pode acontecer jamais é você passar essa vida sem servir de bênção na vida daqueles que estão ao teu lado. Você concorda comigo? Maravilha. E aí a gente chega hoje aqui no nosso tema. O tema que eu quero compartilhar com vocês, ele tem o seguinte tema, né? A seguinte expressão aqui. Convicção e posicionamento. Um chamado
para todos. Convicção e posicionamento. Um chamado para todos. Esse tema me veio à mente porque hoje a gente vai explorar um pouco mais a vida de Estevão. A gente vai ler a segunda parte do capítulo 6 e depois os 60 versos do capítulo 7. A gente não vai ler os 60 versos, eu vou dar alguns saltos aqui, mas de maneira que a gente consiga manter uma linha de raciocínio. Acredito que vou ser bem rápido hoje, manter uma linha de raciocínio, mas sermos ministrados pelo intuito que esse trecho da palavra tem. Estava conversando com o Márcio ontem, às vezes a gente é tentado a querer descobrir algo novo no texto, a querer trazer uma novidade, a querer trazer algo surpreendente, mas não, o coração do pregador precisa estar focado naquilo que a palavra diz e trazer aplicações daquilo que a palavra permite. Então, esse é o meu desejo, explorar o texto de maneira simples, não esgotá-lo porque eu não tenho essa capacidade, mas ao mesmo tempo identificar com a vida de Estevão como a convicção e o posicionamento são extremamente importantes na vida do povo de Deus. Especificamente na igreja primitiva, onde uma fé estava incipiente, ou seja, estava começando, diversas seitas, religiões estavam ali tentando esmagar o cristianismo de todas as formas, os próprios judeus, é o que a gente vai ver hoje aqui, principalmente. Então, convicção e posicionamento eram duas características extremamente importantes para a manutenção da fé cristã, como são extremamente importantes nos dias de hoje, para que a gente continue o discurso de Estevão com as nossas vidas. A gente vai entender isso um pouco mais além. Posicionamento. Você já passou por uma situação onde, por conta da sua fé, você teve que se posicionar de uma maneira que trazia uma responsabilidade diferente para você e que, de certa maneira, ofuscava ou perturbava ou deixaria você numa situação constrangedora por conta de um posicionamento cristão? É tenso isso, né? Eu já contei para você que eu e a Fernanda começamos a namorar muito cedo e, certa vez, a gente foi chamado para conversar no gabinete. E existe aquela tensão de gabinete pastoral, né? Antigamente, aqui a gente é bem light, JH nunca me chamou para o gabinete, mas antigamente quando o pastor chamava você no gabinete, aquilo tinha uma ideia de que você ia levar bronca, né? Existia até uma brincadeira entre os adolescentes, vai para o gabinete e tal, e muitos, os crentes mais antigos aqui conhecem essa brincadeira, essa expressão. Eu conheci o JH nessa época, eu era de outra igreja, isso foi na década de 90. Viu como eu estou ficando velho? Eu estou contando já experiências de década e tal. Acontece com todo mundo. Isso foi na década de 90. Eu conheci o JH porque a igreja que a gente fazia parte estava passando por uma crise de liderança, uma crise de posicionamento. Esse líder era um líder muito influente na nossa vida e ele foi uma bênção na nossa vida durante um tempo, um líder extremamente cativante, um bom expositor da palavra, um cara que parava para conversar com a gente, olhava no olho e gastava tempo com você. Era um cara muito bacana, era um cara que serviu durante um tempo com o coração e abençoou durante um bom tempo a igreja que a gente fazia parte. Só que algumas coisas foram acontecendo, e mesmo eu e a Fernanda, adolescentes ali, cerca de 16 para 17 anos, a gente era muito comprometido com a vida da igreja, e a gente entendia que as coisas não andavam bem na vida daquele líder, por conta de várias coisas que estavam acontecendo, e como a gente era ligado com a vida da igreja, a gente sabia de algumas coisas que não estavam sendo legais. Por isso que eu conheci o JH, porque o JH teve uma reunião lá, lembra, JH? Que ano foi aquilo? Você que é bom de data? Não vai lembrar, né? O JH teve lá em uma reunião tensa, porque esse líder da igreja, ele não era um pastor ordenado. A igreja do Jó, que era responsável pela nossa igreja, e esse líder ele fazia todo o papel de pastor, mas ele não era um pastor ordenado. Então, eles foram lá como mediadores para que a igreja pudesse conversar, porque havia um clima bastante tenso naquela época por conta desses problemas que estavam acontecendo. Certo domingo, à noite, após o culto, esse líder me procura a Fernanda e fala assim: amanhã eu gostaria... Vai fazer o que amanhã, meu querido? Meu querido. Vai fazer o que amanhã? Eu falo, vou sair do trabalho às 2 horas. Eu já trabalhava, comecei a trabalhar cedo.
vem aqui no gabinete então à tarde para a gente conversar, você e a Fernanda. Beleza. Chamei a Fernanda e tal e fomos no gabinete do nosso líder. E eu dei a mão para a Fernanda e a Fernanda relatava, né, que minha mão estava extremamente gelada depois, porque eu estava tenso. Curiosamente, eu estava lendo o livro de Atos na época, e eu estava muito empolgado com a vida dos apóstolos, muito empolgado com a postura, com o posicionamento, e eu estava com aquele texto de Pedro, que está um pouco antes aqui, acho que no 4 ou no 5, onde eles são proibidos de pregar, e Pedro fala assim, meu querido, você quer que eu faça o quê? Que eu faça a tua vontade ou a vontade de Deus? Certamente eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou continuar pregando. Então eu olhava aquilo e falava, meu, esses caras são demais, essa coragem, esse posicionamento. Eu estava com aquilo queimando no meu coração. E a gente entra no gabinete e ele pergunta assim, e aí, como é que está o namoro de vocês? Aí eu falei assim, posso orar? Lógico. Aí eu fiz uma oração breve. Quando acabou a oração, eu nem respirei, ele falou assim, realmente, eu sei que a fase do namoro é uma fase muito crítica, é uma fase de muita tentação, uma fase de muita luta, é uma fase difícil, eu entendo como é isso. Aí quando ele deu uma vírgula, eu peguei e falei para ele, posso te falar uma coisa? Eu orei agora, 16 anos, hein, galera, para ver como eu era crente naquela época. Posso te falar uma coisa? Eu orei agora, não é porque a gente está em pecado. A gente é um casal de namorados jovens. E a gente sofre as tentações que eu acredito que todo casal de namorado jovem possa sofrer. Mas eu orei porque eu queria te dizer uma coisa. Eu não tenho mais liberdade para partilhar nada da minha vida com você. A minha mão ficou gelada, eu quase tremia, porque aquilo para mim foi um negócio totalmente difícil de fazer, né? Afinal de contas, era alguém que eu tinha muito respeito, de verdade, muito respeito mesmo. Ele se transformou, assim, a afeição, contornou a conversa e disse que a gente estava sofrendo influência de algumas pessoas que não deveríamos estar sofrendo essa influência, e por isso que a gente estava com aquelas imagens a respeito dele. Mas a história provou o contrário, que a gente tinha razão, né? Todas as vezes que a gente precisa tomar determinados posicionamentos que têm a ver com a nossa fé, que tem a ver com algo que é extremamente importante a respeito dos princípios que a gente segue, essa situação certamente nos gerará crescimento e convicção daquilo que a gente vive, porque nós tomamos passos e nós vamos ali fincando terrenos e crescendo nesse posicionamento de entender quem a gente é e qual é a nossa missão. Entretanto, todas as vezes que a gente for tomar esse tipo de decisão, será exigido de nós, primeiramente, uma morte dentro de nós mesmos. Uma morte com o nosso ego, uma morte com a nossa... com o nosso bem-estar, uma falta de medo com relação ao desconforto que a gente vai enfrentar com essas situações, porque, certamente, você sabe como é tomar um posicionamento contrário. E essa situação, acredito que todos vocês já devem ter tomado em certa situação da vida. Os mais novos, aqueles que estão na escola, constantemente precisam tomar um posicionamento a respeito da sua postura cristã dentro da sala de aula. Algumas vezes, quando eu vou levar o Mateus na escola, ele me dá um beijo e fala, pai, até mais tarde. Eu falo, filho, seja bênção, se comporta, olhe o testemunho. Porque a gente sabe que esse tipo de posicionamento e que essa situação, ela é inerente a cada fase da vida cristã. Porque a cada fase da vida cristã, o apóstolo Paulo já nos ensinou que as coisas da carne continuarão lutando constantemente contra as coisas do Espírito. E essa luta, ela acontece dentro de nós, dentro das nossas escolhas, daquilo que gera convicção no nosso coração e do nosso posicionamento diante daquilo que a gente crê. No seu trabalho. Quantas vezes você já teve que se posicionar de uma maneira diferente da massa? É uma dificuldade. Nessa história que eu contei, eu fico feliz hoje olhando para trás pelo posicionamento que eu tive. Mas essa luta a respeito de posicionamento é constante. Não significa que eu seja um obreiro 100% aprovado em todos os meus posicionamentos. Significa que a todos os dias nós entramos numa situação de luta se quisermos manter o posicionamento. Porque esse posicionamento prega
a cruz de Cristo nas nossas vidas. Porque hoje a gente vai se debruçar um pouco sobre a história de Estevão, que foi levado ao Sinédrio, que foi inquirido por um grupo de religiosos. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. A gente não vai ser levado ao Sinédrio hoje, mas você é levado às salas de aula, você é levado aos consultórios, você é levado às escolas, você é levado aos escritórios, você é levado a tudo aquilo que você faz. E lá é o seu posicionamento que vai dizer a respeito daquilo que você crê. É o seu posicionamento que pode gerar bênção, que pode gerar honra e glória ao nome de Cristo, ou que pode levar o nome de Cristo à depreciação e à chacota, como muitas vezes, infelizmente, nós vemos situações onde isso acontece. Como é o seu posicionamento diante de situações do casamento? Ontem a gente discutiu alguma coisa sobre isso. Qual é o seu posicionamento diante de resolução de conflitos? Qual é o seu posicionamento diante das fases que você vive durante o mês com a sua esposa? Porque é interessante, né? Cada fase do mês a gente tem uma mulher dentro de casa. Isso é maravilhoso. Deus é realmente bom com os homens. Tem uns 15 dias ali que a gente pede para Deus dar misericórdia para a gente. Ao contrário, com certeza, é verdade também. Tem dias que a gente não está legal. Tem dias que a gente deve ser também um... Nossa, às vezes eu falo para a Fernanda, eu falo, caramba, tô chato hoje, mano. Tô chato. Sou sincero de vez em quando em dizer isso, mas são posicionamentos. Qual é o seu posicionamento? Qual tem sido o seu posicionamento nas ruas da internet? Porque antigamente a gente se trombava no centro, né? A gente se trombava por aí. Hoje a gente se tromba na internet. O envolvimento online, hoje em dia, ele cresceu assustadoramente. Alguns dizem que a internet é a rua por onde a gente se tromba, por onde a gente se cruza, por onde a gente passa um pelo outro. Muitas vezes assistimos os mesmos memes, os mesmos influenciadores, as mesmas bandas, as mesmas músicas, vemos e participamos dos mesmos assuntos. Qual é o nosso posicionamento? A pessoa que digita no teclado do seu celular é a mesma que está aqui dentro da igreja. E o seu posicionamento também é extremamente importante, porque você tem a oportunidade de dar testemunho através das redes sociais. A gente tem visto diversos testemunhos de pessoas que têm sido alcançadas por essa ferramenta dentro de hospitais, vivendo situações onde o pregador em si não pode chegar, o missionário não pode chegar, mas a internet chega. Posicionamento é extremamente importante. O posicionamento de Estevão custou a própria vida dele, porque ele lutou contra um sistema que queria prevalecer, no qual a pena para as acusações que trariam para ele seriam a pena de morte, a pena de apedrejamento. Então, é isso que a gente vai ver hoje. O capítulo 7, a gente vai perceber que é o maior discurso do Novo Testamento. Lucas resume, acredito, esse discurso, mas ainda assim ele mantém o discurso mais longo do Novo Testamento. Qual a importância desse discurso ser tão longo? O Márcio deu uma pista para a gente no domingo passado. Esse discurso de Estevão é a abertura de porta do evangelho para os gentios. Até então o evangelho estava praticamente centrado nos judeus, centrado em Jerusalém, mas a partir desse episódio, a perseguição que surge depois, a dispersão dos crentes por diversas partes do mundo, acaba abrindo a porta do evangelho para os gentios. Além do que, a resposta dos judeus a esse discurso, a resposta dos judeus à pregação de Estevão, é uma clara identificação de que eles estão dizendo: nós não aceitamos esse Jesus como Messias. Dada a exposição detalhada que Estevão traz, provando pela história, a história que eles conheciam muito bem, que Jesus era o Cristo, e que elementos que eles julgavam como essenciais da fé não eram essenciais, e a gente vai ver isso já já. Eu gostaria de ler com você do verso 8 ao verso 15, e depois a gente vai dar alguns saltos, mas do 8 ao 15 eu gostaria que nós lêssemos. Vou ler com você. É Atos 6, tá? Eu falei 7? Perdão, Atos 6.
do verso 8. O 7 a gente vai ver depois. Atos 6, a partir do verso 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam sobrepor-se à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram ao povo, aos anciãos e aos escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Nessa primeira parte do capítulo, a gente vai dividir esse capítulo. A gente vai ler agora, falar um pouco sobre essa primeira parte. E depois, o capítulo 7, a gente vai ver ele em blocos. Nessa primeira parte, Lucas deixa o caráter, a sabedoria e a unção de Estevão bem claros para nós. Era um cara cheio do Espírito Santo. Alguns comentaristas deixam bem claro que Estevão, ele não se deteve ao ministério das mesas, ele não se deteve ao ministério dos mantimentos, ele não cuidou apenas da cesta da paz. Ele foi um cara que se entregou à pregação do evangelho, e ele pregava de maneira poderosa. Não só pregava, Deus fazia através de Estevão sinais e maravilhas, de tal maneira que isso provocou esse burburinho entre os judeus, por conta de tudo aquilo que esse cara, usado por Deus, estavam fazendo. Então agora, impelidos por essa raiva, por esse sentimento de perderem o brilho da religião judaica, eles armam algum esquema para que Estevão seja preso e levado ao sinédrio. E não sendo possível refutar os argumentos de Estevão, dada a sua sabedoria e unção do Espírito Santo, eles praticam a mesma coisa que fizeram com Jesus. Eles contratam falsas testemunhas para que elas falem mentiras a respeito de Estevão, dada o posicionamento de vida, a convicção que Estevão demonstrava com a sua vida, com a sua pregação e com o seu serviço. E para que você entenda, a acusação que traziam para Estevão de blasfêmia contra Deus, contra Moisés, contra o templo, contra Jerusalém, era uma blasfêmia que em Levítico 24 foi dada a ordem de que esse tipo de blasfêmia deveria ser punida com apedrejamento, era uma pena de morte. Estevão então sabia o que estavam armando para ele. Estevão sabia muito bem do que se tratava essa acusação que estavam fazendo. Então Estevão é levado ao sinédrio. O sinédrio era a instituição máxima dos judeus, formada por 71 pessoas, um sumo sacerdote, vários ex-sumos sacerdotes, anciãos do povo judeu. Dentro desses anciãos, nós tínhamos os escribas, os fariseus e os saduceus. Uma coisa eu posso dizer a respeito desse grupo: eles tinham um conhecimento profundo a respeito das Escrituras, extremamente profundo. Isso era exigido dos participantes do sinédrio. Sendo assim, todo o discurso que Estevão vai fazer no capítulo 7 é totalmente conhecido de todos aqueles que estão ali no sinédrio. Todos os textos, todas as histórias, tudo aquilo que Estevão vai falar é de conhecimento daqueles que estão acusando. Não é novidade. Eles sabem do que Estevão vai falar. Lendo essa parte e pensando nessa arapuca que estão montando para Estevão, eu me lembro daquele texto de 2 Timóteo 3,12, onde Paulo diz para Timóteo: certamente, aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição. Isso é inerente à nossa vida.
É difícil, às vezes, a gente entender, porque nós estamos tão corrompidos por um evangelho triunfalista, e eu de vez em quando uso essa expressão aqui, e eu vou explicar porque talvez alguém não saiba, a gente acaba se acostumando com a expressão. Triunfalismo, ou evangelho triunfalista, é aquele evangelho que você sempre ganha. É aquele evangelho que você nunca perde, é aquela pregação que você sempre vai ser o vitorioso, é aquela pregação que você sempre vai ter vitória com sabor de mel, mas a história de Estevão prova o contrário nesse sentido. Ela mostra sim que o evangelho é triunfalista por conta da presença, da vida e do ministério de Jesus. Mas esse triunfalismo não tem a ver conosco, pelo contrário, nós precisamos derrubar a nossa vida, derramar a nossa vida, assim como o apóstolo Paulo disse, em oferta, em libação, aquilo que nós entendemos que é a nossa convicção de fé, de crença, de vida, de mente. Mas infelizmente, o evangelho que nós estamos acostumados é o evangelho coaching, é o evangelho lifestyle, é o evangelho que eu sempre vou me dar bem, é o evangelho que eu preciso procurar uma qualidade de vida, mas isso não aconteceu com Estevão. Certa vez, o nosso quartel recebe rotineiramente pessoas que levam uma devocional no período da manhã. E a gente recebe gente de igreja neopentecostal lá também. Foi dada autorização, a gente recebe. E eu não faço comentário algum, exceto quando existe alguma coisa muito distorcida, eu pego a minha equipe depois, eles já me entendem, eu não arrumo discussão com o cara, porque essa não é a minha intenção. Mas às vezes eu saio e falo, galera, vocês me permitem fazer um ajuste aí? Não, por favor, pode fazer, a galera me dá esse espaço. E eu rapidamente explico e beleza. Mas a gente estava na pandemia. E o cara entrou e começou a pregar que aqueles que eram homens e mulheres de Deus não seriam levados pela pandemia. Aí não deu, né, galera? Aí não deu, né? Aí eu falei, amigão, desculpa, mas eu desconheço o que você está falando, cara. Eu desconheço o que você está falando. Citei alguns textos bíblicos e falei, já pensou se essa fosse a imagem? Qual é a imagem que a gente tem de um cara que morre apedrejado porque estava pregando o evangelho? É uma imagem que humanamente ela significa derrota, é uma imagem que humanamente ela significa que esse cara perdeu, acabou. Mas para nós que entendemos o significado disso, nós entendemos que isso é propósito de Deus e que, como diz São Francisco de Assis, Tertuliano, disse o seguinte, o sangue dos mártires é a semente do evangelho. A vida que esses caras tiveram, o exemplo que esses caras deram para nós, foram sementes que fizeram diversos movimentos nascerem e fazer com que a fé cristã chegasse até nós. Hoje esse posicionamento é exigido de nós. Hoje essa convicção precisa estar nas nossas ações, precisa estar nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, no nosso estilo de vida. E com isso, gente, eu entendo tranquilamente que mesmo o evangelho não sendo triunfalista, você precisa viver a sua vida de maneira que glorifique a Deus, de maneira que você se cuide, de maneira que você aproveite sua família, de maneira que você curta aquilo que Deus te deu, porque isso também faz parte da vida cristã, a mordomia por aquilo que Ele nos deu, mas nós precisamos entender que momentos difíceis existem. Nós seremos surpreendidos em determinados momentos da vida por coisas que não serão agradáveis. E é justamente nesses momentos em que a nossa convicção vai determinar o nosso posicionamento. Ela pode glorificar Deus, ela pode edificar a fé da igreja e a fé de outros, ou simplesmente ela pode gerar desonra e murmuração. Curiosamente, o verso 15 diz que o rosto de Estevão estava como um rosto de anjo, possivelmente resplandecente, brilhando. Mais curiosamente ainda, o rosto dele lembra o rosto de Moisés quando desce do Sinai, após receber as tábuas da lei de Deus, de ter passado 40 dias e 40 noites na presença de Deus. É como se Deus estivesse falando, vocês estão vendo o rosto de Estevão? Ele não é contra Moisés, ele é como Moisés. Ele é um tipo de Moisés. Ele é um profeta, alguém que está pregando. Então, nem isso.
eles puderam reconhecer. Sendo assim, Estevão é levado ao Sinédrio, a esse grupo de pessoas que agora julgarão as suas atitudes. O Sinédrio julgava tanto a vida religiosa dos judeus, como também a sua conduta civil. A única coisa que o Sinédrio não podia fazer era executar a pena capital. Se por acaso eles chegassem à conclusão de que a pena de morte seria exigida naquele julgamento, eles precisariam levar essa situação aos judeus, para que os judeus executassem a pena. Foi isso que eles fizeram com Jesus. Então agora é feita uma pergunta. No capítulo 7, é feita uma pergunta para Estevão. É preciso que a gente entenda uma coisa. O discurso de Estevão é um discurso estratégico. Talvez quando você passa o olho lendo esse texto, como eu já fiz várias vezes, você não enxerga a estratégia, você não enxerga a estrutura que Estevão está montando, para no final do seu discurso, ao invés de ser acusado, ele acusa aqueles que lhe trazem essa situação. Veja como esse capítulo se divide, como nós não vamos ler ele todo, eu quero mostrar para você. Do verso 2 até o verso 9, Estevão vai falar sobre o chamado de Abraão, sobre Isaac e sobre Jacó. Do verso 9 até o verso 19, ele vai falar sobre José. Do verso 20 até o verso 44, ele vai fazer uma longa explanação da vida, do ministério, dos poderes, de tudo aquilo que Deus fez através da vida de Moisés. Do verso 45 ao 46, ele vai falar de Josué, Davi e Salomão, ao 47. Do 51 até o 53, ele faz o julgamento desse povo, do Sinédrio. E do 54 ao 60, ele tem a sua pena efetivada por aqueles que o acusavam. Eu preciso que antes da gente prosseguir, você se lembre de uma coisa. O Sinédrio estava acusando Estevão de algumas coisas. Quais eram essas coisas? Blasfêmia contra Deus, blasfêmia contra Moisés, contra a terra santa, contra Jerusalém e contra o templo. Então, essa foi a acusação trazida a respeito da vida de Estevão. Então, o que Estevão quer mostrar com todo esse discurso? Estevão quer mostrar, com argumentos vivos e conhecidos de todos eles, de que tudo isso que eles estavam acusando Estevão, na verdade era plano de Deus. Porque tudo isso que eles julgavam essencial para a fé e para a religião, Estevão vem mostrando que era transitório, que não era essencial, que toda essa lei, todos esses ritos, todas essas imagens estabelecidas apontavam para um futuro que era Cristo. E esse Cristo já havia vindo, morrido, ressuscitado e assim tornado findada a lei. A lei se cumpriu em Jesus. Jesus é o cumprimento da lei, assim como o apóstolo Paulo fala em Romanos 10. Primeiro, o que Estevão quis mostrar? Estevão recebe a acusação: você está falando contra a nossa terra, você está blasfemando contra a nossa terra. Estevão quer mostrar que Deus não está preso a Jerusalém. No verso 2, ele nos mostra que Deus chama Abraão na Mesopotâmia. Não existia terra santa, não existia terra prometida, não existia essa terra na qual o povo já habitava. Não existia. Na verdade, Deus chama Abraão num contexto pagão para que inicie um relacionamento com ele e o surgimento do seu povo. Então Estevão está falando, vocês estão falando que a terra é essencial, que a terra é santa, que a gente necessita da terra. Você se lembra? Os judeus tinham que vir 3 vezes por ano para Jerusalém, para ali ter um processo de culto presencial. Estevão está falando, isso não é essencial. Deus se manifestou e chamou Abraão na Mesopotâmia, fora daqui. Deus não está preso à terra. Deus não está preso a lugares. Fala mais alto aí, então. Aí sim. No verso 9, Estevão reforça essa ideia, dizendo que Deus se manifestou e agiu de maneira poderosa através de José no Egito.
Mais uma vez ele diz, vocês estão dizendo que é essencial a nossa fé, que é essencial ao nosso relacionamento. Mas Deus se manifestou e agiu poderosamente no Egito. Tem certeza que isso que vocês estão me cobrando e exigindo isso de mim, tem certeza que isso é válido? Tem certeza que isso é real? Tem certeza que isso é essencial para a nossa fé? O que Estevão queria mostrar? Ele queria mostrar que antes das leis, que viriam a acontecer cerca de 430 anos depois do chamamento de Abraão, antes das leis, Deus já tinha estabelecido uma aliança com o povo. Verso 8, do 7. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque e Abraão, e o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e desses 12, os 12 patriarcas. Tem certeza que o que vocês estão exigindo é verdade? É isso mesmo? Porque Deus já tinha uma aliança antes da lei que vocês julgam ser o único código, aquilo que a gente precisa estar amarrado, precisa estar ancorado. Mas espera, antes da lei já existia aliança de Deus com o povo. Tem certeza que isso que vocês estão cobrando é essencial? Tem certeza que isso não é transitório? Tem certeza que isso não estava apontando para Cristo e agora houve o seu cumprimento? Esse é o argumento de Estevão. Essa ideia que ele está construindo. O que mais Estevão queria mostrar? Ele queria mostrar que os judeus sempre resistiram aos planos de Deus. No verso 9, ele mostra para a gente a rejeição do início do povo, dos patriarcas com relação a José. Os patriarcas invejosos de José o venderam no Egito. Olha o contraste. Mas Deus estava com ele. Ele livrou de todas as aflições, concedendo-lhe também grande sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e toda a casa de Israel. Então ele mostra aquele que foi escolhido, aquele que foi levantado para servir ao povo, e para ser libertador do povo, e para ser o mantenedor do povo durante o tempo de fome, foi rejeitado. É um tipo de Cristo. É uma imagem de alguém que veio para salvar, para ser o libertador, mas foi rejeitado. Essas são as ideias implícitas de Estevão. Ele mostra também, nos versos 35, 38 e 39, a rejeição do povo a Moisés. Todo esse trecho do verso 20 ao 44, como eu disse para você, ele vai falar de Moisés. Ele conta o seu nascimento, ele conta os percalços, a sua visita em Gozém para ver o seu povo, a discussão que ele tenta apartar, o egípcio que ele mata por conta disso, a discussão que ele tem no outro dia com outros 2 hebreus discutindo. Ele tenta ser um apaziguador, um dos hebreus olha para ele e fala, o que você vai fazer? Você vai me matar igual você matou o egípcio ontem? Vaza, velho. Não vai me matar, não. Ele fica sabendo, então, descobriram essa situação, ele foge. Até que tempo depois há um chamamento, ele vem, você conhece muito bem a história, estou saltando aqui. Mas o que Estevão diz? Sabe esse cara que foi no Egito, que foi instrumento de Deus para a libertação, pelo qual Deus operou sinais maravilhosos, falando a respeito das 10 pragas. Milagres libertadores, falando a respeito da abertura do Mar Vermelho. Milagres de manutenção, eu estou categorizando agora esses milagres, inventei agora isso, não é nada estudado. Porque ele manteve Deus, o povo no deserto com maná, com sustento. Então ele conta toda essa história, está vendo esse cara que fez tudo isso por vocês? Verso 35. É este Moisés a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador. Olha o 37. Perdão. Olha o 38 e o 39. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos ensinar, a quem nossos pais não quiseram obedecer. Olha esse trecho que forte. Antes o repeliram e nos seus corações voltaram para o Egito. Depois de tudo isso, Estevão está mostrando, vocês sempre rejeitam os profetas que Deus levanta.
Será que não foi isso que vocês fizeram com Cristo? Olhando para a história, olhando para que o próprio Moisés disse que ele levantaria um profeta como ele no futuro? Será que Moisés não estava se referindo a Cristo que vocês mataram? E será que agora isso que vocês estão fazendo comigo não é a mesma coisa que vocês fizeram com todos esses profetas, com Jesus, e estão prestes a fazer comigo também? Tudo isso, Estevão vai colocando para entendimento do Sinédrio. No verso 37, ele também quer mostrar ao Sinédrio que Jesus é o Messias. No 37, ele faz essa citação de Moisés. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Ele está falando de Jesus. E no verso 46 a 50, ele mostra mais uma coisa. Deus não está preso à terra, Deus não está preso a templo. 46. E este, está falando de Davi, achou graça diante de Deus e lhe suplicou o direito de prover morada para Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, Deus não habita em mãos feitas por em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não fui eu, porventura, que fez todas essas coisas? Isso é extremamente importante para nós. Como era extremamente importante para Estevão naquela hora. Ele estava provando tudo isso que eu estou falando e que Jesus disse também que um dia não seria essencial. Vocês não entenderam quando ele falava a respeito do corpo dele, achavam que ele estava falando a respeito do templo, mas isso também vai acontecer no futuro, porque 36 anos aproximadamente depois desse episódio, Jerusalém foi invadida e totalmente destruída, inclusive o templo. É por isso que nós que temos entendimento sadio da palavra, entendemos que o culto não é o ápice da vida cristã. A nossa reunião de domingo à noite não é o ápice da vida cristã. Por isso ela não precisa demorar 3 horas, por isso eu não preciso daqui todo suado, de me tremer, de chorar, de cair, de fazer histeria. Não, a gente entende que esse não é o ápice. A gente entende que o ápice da vida cristã é parecer com Jesus a cada dia, não só no nosso momento de culto, mas em toda a nossa jornada de vida cristã. Porque nós entendemos que esse momento de culto é um momento de devoção, um momento de celebração, um momento de culto público e comunitário, mas nós entendemos que o fruto disso, que a transformação das nossas vidas e a mensagem que nós deixaremos ao mundo, ela não é passada nos cultos de domingo somente. Ela é vivida dia após dia com a nossa convicção e com a nossa posição diante das situações da vida. Nós entendemos isso. O culto não é o ápice da vida cristã. Gostamos de estar junto, gostamos de ter um período de louvor como nós tivemos. Aliás, parabéns, Neto. As seleções da música hoje, muito, muito boa. Muito boa. Mas não é só isso. Deus não está preso a templo. Se por acaso ainda existe em você que está aqui a impressão de que você pode ser mais abençoado por vir à igreja, você está errado. A Bíblia é clara e cercada de textos no Novo Testamento que vai impulsionar, induzir e incentivar que nós cristãos não deixemos a nossa congregação, como em Hebreus, porque é tempo de celebração. É tempo de juntos devotarmos a Deus e nos alegrarmos por aquilo que Ele já fez. Mas não é o ápice da vida cristã. O ápice da vida cristã é entender a centralidade de Jesus nas nossas vidas e na nossa salvação. E viver a nossa vida mostrando isso com a nossa convicção e com o nosso posicionamento. Dos versos 51 ao 53... a gente está quase chegando ao final, a gente tem a acusação, então, de Estevão. Ele estava ali numa situação de acusado, mas agora, depois de narrar toda essa história, de estrategicamente mostrar todos esses indícios de que os judeus iriam cometer mais uma vez um erro, ele começa a falar. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos.
Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos, não aguardastes. Uau! Imagina você estar ali, 71 pessoas te acusando e vocês falam, eu estou aqui, tranquilo, mas assassinos são vocês. Sempre foram e vão continuar sendo. Assassinos são vocês. Vocês receberam a lei por ministério de anjos, vocês viveram milagres, vocês viveram grandeza. A vida do povo de vocês é graças à mão poderosa de Deus que guiou durante uma jornada intensa e poderosa. Mas vocês não guardam a lei. Vocês são assassinos. E vocês mataram Jesus. O cumprimento de toda essa lei. Dos versos 54 a 60, a gente vê então a punição de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureciam-se nos seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus que estava à sua direita, ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Se nós tivéssemos como base da nossa fé o evangelho triunfalista, que a gente sempre ganha, talvez a história de Estevão fosse uma história que hoje a gente estaria lamentando e servindo de base para uma pregação derrotista. Mas a gente entende que o triunfalismo do Evangelho não tem a ver comigo, não tem a ver contigo, não tem a ver com a nossa igreja. O triunfalismo do Evangelho tem a ver com Deus que se fez carne, viveu, morreu, ressuscitou. E garante a nós que hoje temos a oportunidade de falar sobre Ele, de pensar a respeito daquilo que Ele fez por nós e de glorificar o Seu nome por tudo aquilo que Ele é, continua sendo e sempre será. Do domingo para a segunda. Você sabe que eu gosto de aplicar o texto assim. Estevão vivia o que pregava. E isso é uma grande dificuldade dos nossos dias. A dificuldade que a gente tem hoje, e eu creio que uma crise da igreja atual, é a questão da vida dupla. É a questão de sermos uma pessoa na nossa igreja, no nosso ministério, enquanto estamos juntos aqui, sermos outras nos nossos relacionamentos, trabalho e atividade. Essa semana, um caso chamou muita atenção na nossa região, talvez você conheça, do pastor que infelizmente se envolveu com uma mulher trans num motel em Santos e aparentemente matou essa mulher trans. E foi um escândalo. Está sendo um escândalo. Um cara casado há 25 anos, pai de 3 filhos e, pasmem, líder do ministério de casais da igreja dele. Uma vida dupla. A grande questão que eu faço para mim e também faço para você é: não começou desse jeito. Não começou desse jeito. Às vezes, conversando com o Mateus, eu falo para ele: filho, você sabe o que te faz de diferente de qualquer adolescente que aborrece os pais, que dá trabalho, que sai para fora de casa, que vira uma tristeza para a vida do pai e da mãe? Sabe qual que é a diferença? Nenhuma. Em você não é nada. É só Deus, filho. Sabe qual que é a diferença para o pai não ser um cara que gosta de bar, que gosta de ficar fora de casa, que sai e não volta nunca mais, como foi o seu avô? Sabe qual que é? Em mim, nenhuma. Mas é Cristo nas nossas vidas que faz a diferença. E a gente precisa entender como igreja que nós somos responsáveis uns pelos outros no sentido do ânimo, da exortação e do zelo como igreja.
Deixa eu explicar isso um pouco melhor. Às vezes, alguma situação chegou para você, sabe, de alguém próximo de você que está escorregando, que está fazendo alguma coisa que não está mantendo a convicção e a sua posição cristã, que está em pecado, e você já observou isso, e esse caso chegou até você. Não leve para o pastor primeiro. Seja cristão, seja maduro, procure essa pessoa, fale em amor, se ofereça para ajudar, caminhe junto por algum tempo. E aí, se você precisar, peça apoio. Mas a gente precisa entender que a igreja somos nós. A igreja não é púlpito, a igreja somos nós. Várias vezes acontecem coisas nas células que a gente fica sabendo depois que aconteceram. Porque a célula se moveu, a célula e ministérios também, a célula resolveu, a célula correu atrás. Isso é vida cristã, isso é cristão maduro. Então, quando a situação chegar até você, se exponha. Sabe o que é lindo nesse texto? Que quando Estevão vai começar a sua defesa, no verso 2 do capítulo 7, sendo acusado e sabendo o risco que ele está correndo de ser apedrejado, porque ele conhece a lei, olha como ele começa o discurso. Irmãos, pais, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele continua sendo um representante de Deus. Ele não perde, ele não sai da linha, ele não perde as estribeiras sabendo, porque naquele momento ele representa o próprio Cristo. Seja representante de Cristo nos relacionamentos. Seja uma barreira a mais de contenção dessa promiscuidade que avança na vida da igreja. Você sabia que, pesquisa recente nos Estados Unidos, Instituto Barna, você sabia que para 70% dos homens nos Estados Unidos a pornografia é um ato normal? 70% dos homens. Normal, faz parte. Depois eu vou, prego, depois eu leio, depois eu oro. Normal. Falta de convicção e de posicionamento. A gente precisa ser mais igreja nesse sentido. Nós somos auxiliares uns dos outros. Como igreja, eu entendo que muitas vezes a gente anda mais no modo preservação do que no modo avanço. Porque a gente tem o grande desejo de preservar a nossa vida, a gente tem o grande desejo de se dar bem, a gente tem o grande desejo de crescer profissionalmente, a gente tem o grande desejo de receber um aumento, a gente tem o grande desejo de ser contratado por uma empresa que pague mais, a gente tem o grande desejo de ser reconhecido. E às vezes o ministério, a vida com Deus, o meu posicionamento cristão efetivo, a minha devoção, o meu abraço em Cristo verdadeiro, a gente vai deixando para lá. E aí quando existe uma situação, não, eu sou cristão, sou sim. Vamos conhecer a minha igreja? Isso se torna o nosso meio de testemunho, isso se torna o nosso meio de atividade. Quando, na verdade, o nosso posicionamento diário, em cada atitude nossa, deveria demonstrar a Cristo. E com isso eu não estou falando de você ser alguém que é um mau funcionário, porque na hora de trabalhar você está tirando a atenção dos outros, falando do Evangelho, fazendo da Bíblia. Não estou falando disso. Estou falando daquele que é sábio, daquele que é certeiro, daquele que sabe estar bem em tudo aquilo que faz e sabe testemunhar onde quer que esteja. Eu acho muito legal no verso 55, quando eles dizem que, Estevão diz que, Lucas diz para nós, ouvindo eles isto enfurecido, esse é o 54, ouvindo eles enfurecidos nos seus corações, rangiam os dentes contra eles. Mas Estevão, esse contraste, sabe? Tá todo mundo querendo me matar, mas eu aprendi com a professora Rose que mais é uma conjunção adversativa, não é isso, Rose? E nem fui pesquisar, eu lembro que você me ensinou. É o contrário, é o contraste, é o diferente. Tá todo mundo fazendo corpo mole no trabalho, mas o Rafa senta a caneta em todo mundo. No CETRAN. Tá todo mundo desviando grana, mas o abençoado está preservando. Tá todo mundo praguejando o chefe, que desafio, né?
Mas essa galera não faz isso. A igreja precisa de mais. Precisa que eu e vocês sejamos esse mais. Sejamos esse mais, que o tempo está fechado, mas a Camila chegou. Vem notícia boa, vem um refresco para a nossa alma. Vem um bom assunto, vem uma visão de esperança, vem uma visão que mostra para a gente que estar preso a esse mundo não é o fim da linha. Existe algo preparado para nós e nós, sendo assim, temos uma esperança de permanecer firme, como diz o Neto agora e cantou agora há pouco, até que ele venha. Nós precisamos nos posicionar, o tempo está passando, o tempo está passando. E a bola está com a gente. O discurso de Estevão continua. Assim como nós temos o costume de dizer que Atos continua em Atos 29, o discurso de Estevão deve continuar com as nossas vidas. O discurso de Estevão deve ecoar com as nossas atitudes, procedimentos, vida, relacionamentos. Você pode ficar de pé? Netão, pode vir? Você percebeu que Estevão tinha um grande conhecimento bíblico, profundo conhecimento das Escrituras? Sim ou não? Você percebeu que ele não fez milagre? Você percebeu que ele não fez gritaria? Você percebeu que ele não esperneou? Você percebeu que ele expôs as Escrituras, explicando e aplicando para a situação que ele vivia? A centralidade das Escrituras na nossa vida é o condicional da nossa convicção. A centralidade da palavra. Porque se nós não tivermos a palavra como centro, como âncora, como fundamento dos nossos pés, já fomos alertados de que os ventos de doutrina nos levarão. Nós já fomos alertados que se não buscarmos crescimento através da palavra, não teremos aprofundamento e apenas o leite será o alimento dado a nós. Centralidade da palavra é a ferramenta para gerar convicção nos nossos corações. Estevão soube fazer muito isso. Estevão soube ler o tempo. Isso é algo que nós precisamos pedir a Deus. Nós precisamos saber ler o tempo e como aplicar a palavra. Nós precisamos saber e conhecer a palavra e ter o entendimento de como aplicá-la, de como vivê-la, de como expressá-la, de como sentar numa roda e de uma maneira racional e bem estruturada explicar o que é o pecado para Deus, o que é o sacrifício de Jesus, o que eu ganho me entregando a Jesus, o que eu perco, o que eu já tenho na verdade, não me entregando a Ele, quando na verdade nós devemos ser aceitos por Ele e não Ele nos aceitar, porque nós é que precisamos da graça de Cristo diariamente nas nossas vidas. Mas o que vai trazer isso para nós é a centralidade das Escrituras, direcionando as nossas vidas, enchendo o nosso coração e fazendo a diferença em tudo aquilo que a gente faz. Porque não seremos levados ao sinédrio, mas o discurso de Estevão deve continuar ecoando nas nossas vidas. Você pode fechar os seus olhos um pouquinho? Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Jesus. Obrigado pelo rico privilégio de sermos atingidos por ela, pela Tua graça. Porque de nós mesmos, Pai, sabemos que não conseguiríamos Te escolher. Mas a Tua graça nos convida, a Tua graça nos leva, a Tua graça nos dá o privilégio de entender e agradecemos, Pai, por ser igreja, agradecemos por termos sido alcançados por Ti, Deus. E pedimos tanto que o Senhor nos ajude, Pai, a termos convicção naquilo que cremos, a amarmos mais a Tua palavra, a buscarmos mais a Tua palavra. Termos uma vida de devoção. Deus, esse posicionamento exige morte, exige rompimento daquilo que a gente é. Então, por favor, ajuda a gente a glorificar o Teu nome assim, Pai. A gente quer acertar, Deus.
A gente não quer ver o tempo passar e ser apenas um grupo social que se reúne aos domingos. A gente quer ser uma agência do reino de Deus espalhada na nossa cidade. Por favor, ajuda a gente, Deus. Em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a tua vida, sabendo que é desejo de Deus que o seu Espírito Santo a cada dia seja mais atuante nas nossas vidas. E que essa convicção e esse posicionamento sejam algo que possamos vivenciar a todos os dias. E deixa eu falar uma coisa para você. Faça isso nas coisas simples. Faça isso nas coisas simples. Não torne princípios negociáveis. Mantenha princípios inegociáveis. Mantenha seus princípios inegociáveis. Homens, mantenha princípios inegociáveis. Mulheres, mantenha princípios inegociáveis. Não toque naquilo que Deus disse que é santo, que é sagrado. Não estou falando de nenhum objeto. A gente não está voltando para o Velho Testamento. Estou falando de santidade, de busca, de querer ser uma pessoa única, sabe? Sem diferença, um na igreja, um em casa, um nos relacionamentos, um na igreja, alguém que levanta a mão, mas que depois não vive em conformidade. É e continuará sendo um desafio. Mas nós como igreja estamos aqui hoje, porque o discurso de Estevão foi trazido aqui. E hoje, graças a Deus, vocês não jogarão pedra em mim, amém? Dá um amém mais forte para eu ficar seguro, amém? Pelo contrário, hoje nós temos a oportunidade de nos apropriarmos desse discurso e de colocarmos no nosso coração o desejo de dizer: eu me posicionarei como não tenho feito, eu buscarei convicção dia após dia. Não se assuste com a falta de conhecimento, porque todas as vezes que você descobre algo, você chegará à conclusão de que não sabe nada, mas a cada dia crescendo no conhecimento da palavra, o próprio Deus, Espírito Santo, estabelece, estrutura e trabalha na sua vida e no seu caráter, e é Ele mesmo quem vai usar esse conhecimento que você se apropriou para ser bênção na vida das pessoas. Mas não pare, o cristão não para, o cristão parado retrocede, o cristão parado deixa de levar ao mundo a história mais linda de amor que existe. Não pregue as pessoas apenas pelo inferno, pregue as pessoas pela beleza da sua vida, pelo amor de Deus, pela graça que você transborda nos ambientes, pela alegria que você traz para sua casa. Eu continuo dizendo que isso é um desafio, mas Ele é fiel para terminar a obra na sua igreja, e Ele espera corações sedentos e que digam: Deus, eis-me aqui, faz em mim, eu quero me dispor a isso. É para nós. É para nós. É para nós. Essa palavra é para nós. Você crê nisso?